Minha saudação a todos. Minha saudação em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero ler aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 47 e 48, que diz assim: E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus, aleluia. Quero meditar aqui na mensagem do irmão Brana, a perfeição. Mensagem do irmão Brana, a perfeição. Que eu quero ver aqui, meditar aqui no parágrafo, a partir do parágrafo 8, mensagem à perfeição, diz assim: Deus requer perfeição. Nós queremos nos lembrar disso, que não há nada incompleto que possa ir à presença de Deus. Tudo o que vai a Deus tem que ser perfeito. Não pode ser nada incompleto para ir à presença de Deus. Olha, deve ser perfeito. Nossa adoração, tudo deve ser perfeito. Agora, no jardim do Éden, Deus tinha Adão e Eva no jardim, e eles pecaram e transgrediram as leis de Deus ao pecar. Desobediência. E quando a transgressão vem, desobediência é a transgressão da lei. E a lei de Deus, ele sendo santo, inadulteradamente santo, então nenhuma mancha de impureza pode algum dia permanecer em sua presença. Então, se o pecado veio ao mundo pela transgressão, então o pecado tem de ser acertado antes mesmo que o pecador possa estar na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora, se não há lei, então não há justiça, mas a lei requer, a justiça requer uma lei, e a lei, quando é invocada, ela projeta justiça. Isso é o que a lei faz. Ela projeta justiça. Agora, pela lei, nenhuma carne é salva. Agora, a lei não pode nos salvar. A lei era aquilo que nos colocava na cadeia. Mas ela não tinha nenhum poder redentor. A lei apenas nos mostrava que éramos pecadores e nos condenava. Isto é o que a lei deve fazer. É para trazer condenação ou para mostrar-lhe onde está o seu erro. Então a lei, propriamente dita, não podia salvar, ela podia somente acusar. A lei não poderia salvar, somente acusar. E Deus, sendo santo e justo, ele tinha de ter uma acusação, ele tinha de processar o pecador, porque ele tinha cruzado os limites da graça e tinha se tornado em cidadão violador da lei. Então ele tinha de receber o devido tratamento, porque ele se tornou um cidadão da lei. Então, transgredindo a lei de Deus, então ele tinha que receber um tratamento. E toda lei tem uma penalidade. Aonde estiver uma lei, tem uma penalidade. Você passa numa estrada e não tem placa de lei, de corrida,
a velocidade, então não tem penalidade, porque não tem lei ali. Mas e toda lei tem uma penalidade, pois a penalidade por transgredir a lei de Deus é morte, e ela tinha que projetar morte para a raça humana, e toda a raça humana está sob a pena desta lei. Isso foi o que aconteceu. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, agora, quando Adão e Eva tinham pecado, não havia maneira nenhuma, nenhum outro remédio para que pudessem algum dia estar na presença de Deus novamente, a menos que aquele pecado fosse acertado. E nenhum homem pode cometer pecado, e nenhum homem pode cometer pecado de qualquer tipo, não importa quão pequeno ou quão grande. Aquele pecado individualmente tem de ser acertado, antes que aquele pecado individual tem de ser acertado, antes que aquele que o cometeu possa ficar na presença do Santo Deus. Tem que ser acertado antes dele se colocar na presença do Santo Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. De forma que, quando Adão e Eva tinham pecado, tinham transgredido a lei, eles eram súditos da morte, e a lei tinha de ser executada. Por consequência, isso colocou toda a raça humana, sob a pena de morte. Agora, se pudermos simplesmente nos acalmar por uns momentos agora, em nosso pensamento, e olhar para este grande quadro e lembrar que cada pessoa aqui está inclusa nisso. Cada homem e mulher, criança, está incluído na pena de morte pela transgressão do cabeça da raça humana, Adão. Pela sua transgressão, cada um de nós saiu vítima do pecado. Isso é a verdade. Glória a Deus, aleluia, por a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o pecado tem de ser acertado. E então Deus, em sua grande e infinita e seu grande amor, infinidade e seu grande amor, a lei era para separar o pecador de seu Criador. Então ele ficou aniquilado e totalmente aniquilado, o homem. Não haveria maneira dele jamais voltar, a menos que aquele pecado fosse acertado. E seria muito fácil, então, crer em uma total aniquilação do pecado no final, do pecador no final, pois ele está completamente para sempre separado da presença de Deus. Agora notem este pecado, e como Deus, sendo justo e nada mais, ele podia fazer se não ser justo. Agora notem este pecado, e como Deus, sendo justo e nada mais, ele podia fazer se não ser justo, pois ele é o recurso de toda justiça. Então não havia nada mais para ele fazer, a não ser aplicar a pena por esta transgressão. E a pena era a morte, pois ele disse: no dia em que comerdes dela, nesse dia
nesse dia certamente morrerei. Agora é um quadro escuro o que temos aqui, mas se voltarmos só um momento, um pouquinho, e verificarmos os próprios atributos de Deus, a Bíblia claramente nos diz que Deus é amor, mas ainda sendo amor, ele tem de ser justo. Então, amor não significa apenas uma coisa que possa acariciar ou brincar. Amor é a justiça de Deus. Aleluia! Agora, quando Deus viu que seus filhos tinham transgredido sua lei e que deveriam padecer a morte, então o amor soberano entrou em cena para fazer um caminho, pois Deus viu que era para esses filhos ser absolutamente, totalmente aniquilado de sua presença. Não havia nada mais a ser feito, pois tinham transgredido sua lei e a pena de sua lei era morte. E então o amor de Deus se compadeceu de seus súditos, e quando o amor divino é projetado, a graça soberana produz o objeto do amor. Aleluia! Glória a Deus! E Deus, por presciência, quando ele tanto amou sua raça, ainda sob penalidade, ele fez com que a morte substitutiva sucedesse no jardim do Éden. Isto é, ele conhecia substitutiva sucedesse no jardim do Éden. Isto é, ele substituiu uma criatura inocente, um cordeirinho que não conhecia pecado, e serviu como substituto para obter e para morrer no lugar do pecador culpado. E foi um cordeiro morto para manter a vida de seus súditos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por todo o Antigo Testamento oferecia-se o sangue de cordeiro, de cabrito, ovelhas, touros e novilhas, uma morte substitutiva. Mas em toda a grande economia de Deus havia no fundo de sua mente o real objeto por vir. O que seria? Eles eram sombra do real objeto que estava por vir, e o real objeto que estava por vir era seu Filho unigênito. Todos os cordeiros que morreram eram apenas uma sombra, e uma sombra é apenas o lado negativo de um objeto. E eles apenas falavam da vinda do Calvário. Agora, para termos um quadro disto, vamos abrir em nossas Bíblias no livro de Hebreus e tomar aqui o que Paulo, o grande apóstolo, está falando, tentando separar estas coisas para nós. No capítulo 10 do livro de Hebreus, nós lemos assim: e como amo a palavra é a verdade, e gosto de lê-la diante da minha congregação, porque sei que no julgamento eu me apresentarei como eles, e terei de prestar contas então.
se eu trouxer isto da palavra. Então não serei culpado, porque é a palavra e Deus é responsável por sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Pulando aqui para o final do parágrafo 26, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata, lembre-se, ela era sombra de uma imagem por vir. Uma sombra apenas indica que há uma imagem formando a sombra dos bens futuros e não a imagem exata, note, das coisas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Agora Deus, no princípio, requereu perfeição. Jesus, quando ele veio à terra, disse: sede vós perfeitos, como Deus que está no céu é perfeito. E a lei, tendo uma sombra das coisas por vir, nunca poderia fazer o adorador perfeito. Entenderam o quadro? Então, agora vamos outra vez a isto, para que vocês tenham certeza de não perderem isto. Deus requer santidade perfeita. Ninguém pode ficar em sua imagem com uma manchinha de pecado. Jesus testemunhou o mesmo e disse: sede perfeito, exatamente como Deus no céu é perfeito. Aleluia. E a Bíblia disse que a lei nunca poderia, com seus sacrifícios, aperfeiçoar os que se chegavam. Então a lei não poderia aperfeiçoar coisa alguma, ela era somente um indicador. Este sacrifício feito a cada ano nunca poderiam aperfeiçoar o adorador. Sendo assim, nenhum sob a lei, ou guardador das leis, ou sob sombra, poderia ser perfeito. Versículo 2: de outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim. Se houver uma coisa que você possa fazer que fosse de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco de sua própria santidade, nada que você pudesse parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema. Ainda assim você está perdido. Nada pode fazer. Unir-se à igreja, rituais, cerimônias, batismo, ordem da igreja, leitura de credo, fazer prece, todas essas coisas de nada valeriam. Você está perdido. Você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, pois é pecador, sob condenação. E não há maneira em que você mesmo, ou em algum lugar, ou um credo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus, porque para começar, você é pecador.
E a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade e viemos ao mundo falando mentiras. E Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro na presença de Deus. O arcebispo nascido neste mundo, era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode expiar pelo outro. Portanto, ele tomava a vida inocente de um animal, um cordeirinho, e sob o Antigo Testamento, que era a lei, quando o homem pecava, ele trazia o cordeiro para o altar. Digamos que se ele transgredisse qualquer dos mandamentos, ele trazia o cordeiro e o colocava no altar. Ele punha as mãos sobre o cordeiro e confessava seus pecados, que estava errado e sabia que era culpado dele. E era a lei, requeria morte, e ele trazia o cordeiro em seu lugar. E quando a garganta do animalzinho era cortada, e ele começava a chutar com as patinhas e abalir. Se vocês já viram a morte de um cordeiro, que choro lamentável, o coitadinho tentando balir e sua pequena veia jugular cortada, enquanto ele esperneava e esperneia e estremece. E enquanto se estica, então estremece outra vez e bale, e o sangue esguincha, banha sua lãzinha e as mãos do adorador. É isso. Então tinha que ser dessa maneira, tinha que ser assim. Então, pulando aqui mais na frente, então vejam vocês, quando o sangue estava se derramando e a vida saiu do animal, ela não podia retornar para o homem, pois um era animal e o outro era homem, um animal inocente por um homem culpado. Mas, um dia, há uns 2000 anos, o Cordeiro de Deus nasceu em uma pequena manjedoura em Belém e foi guiado como uma ovelha para o seu matadouro. Há uns 1900 anos, esta tarde, eu digo aqui esta noite, às 3 horas ele morreu, e o imaculado e inocente Cordeiro de Deus foi suspenso na cruz do Calvário e morreu por cada pecador. Agora, quando o adorador vem a este Cordeiro por fé, este é um tipo diferente de cordeiro. Ele não é um cordeiro como aquele outro. Então, esse cordeiro, a vida dele desce sobre nós. Nenhum homem pode vir a este cordeiro a menos que Deus o traga. Nenhum homem pode vir a este cordeiro a menos que Deus o traga. O traga primeiro. Estão vendo a soberania de Deus? Espero que isto penetre bem fundo agora. Vejam, Deus sabia que ele tinha ovelhas neste mundo. Ele sabia que haveria pessoas para serem salvas. E seu amor olhou para baixo e viu aqueles que seriam salvos. Sendo assim, por pré-conhecimento, ele predestinou uma igreja para encontrar-se com ele adiante, sem mancha nem ruga. E se Deus requeria uma igreja sem mancha nem ruga, ele tinha que ter algo para torná-la assim. Ele não poderia, ele requeria sua justiça, seus juízos não poderiam deixá-lo
pedir tal coisa se não houvesse como fazê-la. E o homem não pode fazer isto em si mesmo. Ele é uma falha total. Deus lhe permitiu ver isto pela lei, pelos juízes e por todo o Antigo Testamento. Ele enviou os profetas, ele enviou o homem justo, e eles descobriram que cada um falhou. Então Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória seu Filho unigênito para tomar nosso lugar. Lembre-se, se ele tivesse dito para o Papa de Roma tomá-lo, ele não poderia tê-lo feito. Se tivesse dito para o arcebispo de Canterbury fazê-lo, ele não poderia tê-lo feito. Se tivesse chamado o mais santo reverendo padre ou bispo do mundo, ele não poderia tê-lo feito. Ele teria sido tão rejeitado quanto Judas Iscariotes. Ele não poderia fazê-lo, porque nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentira e precisava de expiação para si. Aleluia! Mas houve um que veio dos portais da glória, nenhum outro, não um homem, tampouco um judeu ou gentil. Ele não era nada menos do que o Deus Todo-Poderoso, escondido em carne humana. Ele mesmo veio para oferecer seu próprio sangue, pois ele não veio pelo sexo. Sexo não teve nada a ver com isso, mas ele fez sombra sobre uma virgem e produziu de uma célula de sangue que ele próprio criou, o inocente, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então a minha salvação, a sua, esta noite, não depende dos méritos de nossas próprias ações, depende da graça soberana e positiva do Deus Todo-Poderoso, que nos escolheu nele certamente. Eu nunca poderia ser perfeito, tampouco vocês poderiam ser perfeitos. E não afirmamos ser perfeito, mas temos esta única consolação, que nossa fé descansa em um sacrifício perfeito que já foi recebido. Aleluia, glória a Deus. É nesse sacrifício perfeito que descansa a nossa fé. Então, como sabemos que alcançamos isso? Quando o adorador coloca as mãos por fé sobre o corpo do Senhor Jesus e sente o terror do pecado e o escarnecer do cuspe na própria face, sente os gemidos do Getsemane, as agonias do Calvário, e sabe que é culpado e confessa corretamente seus pecados. O bendito Senhor, ó bendito Senhor, sou culpado e então não tenho nenhuma outra maneira que não tu para ajudar-me, e pela fé tu estás convidando, o Espírito Santo veio e me convidou a aceitar, e eu agora pela fé aceito Jesus como meu Salvador pessoal, aquela vida que emanou dele no Calvário, chamada Espírito Santo, a qual estava escondida na célula de sangue do Senhor Jesus, retorna ao adorador e o batiza com o Espírito Santo no corpo de Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus.
Ele já está julgado. Você não tem de se preocupar a respeito do julgamento. Quando me viro e olho para aquele pequeno crucifixo, eu compreendo que isso representa seu corpo. E agora aquele corpo já foi julgado. Deus não pode com justiça julgá-lo novamente, pois já está julgado. Deus derramou os juízos da morte sobre esse corpo, e contanto que eu encontre uma maneira de me esconder nesse corpo, seu julgamento foi executado por mim e por você. Estamos livres. Romanos 8:1 disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí está, nenhuma condenação. Não me importa o que venha a acontecer, você está escondido debaixo do sangue. Aleluia, glória a Deus. Novamente, como entramos nesse corpo? 1 Coríntios 12:13 diz que por o Espírito, como o Espírito vem através do sacrifício. Onde está o Espírito? No sangue. Porque o animal não podia retornar, ele era animal, o espírito animal não podia vir ao espírito humano e fazer algo por ele, porque o espírito humano era de uma linha mais alta de vida que a do animal, mas nenhum outro espírito de homem podia retornar. Se você tem o espírito de algum ancestral, isso é espiritismo, mas o próprio Deus veio de modo que seu próprio espírito, que é a linha mais alta de espírito que há, possa voltar na forma do batismo do Espírito Santo para o adorador, através do sangue de Cristo, e levá-lo para dentro do corpo. Ele está salvo. Aleluia! Nós estamos salvos. Glória a Deus! Nós estamos salvos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos salvos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um que assistir esse vídeo e crê no coração que essa bênção é derramada sobre você, se você aceitar, em nome de Jesus Cristo. Amém.